Então, continuamos, paramos nesse, né? Continuamos falando dos elementos da comunicação. Ruído físico, né? É de origem externa, nada mais são do que som presentes em determinado lugar. Acontecem do lado de fora da janela, onde está ocorrendo a comunicação. Exemplos: construções, trânsito intenso, aparelho de som com volume muito alto, entre outros exemplos que dificultam o receptor de ouvir o que está sendo falado. Entra também que nós comentamos de cachorros latindo também, né? O ruído fisiológico. Nada mais é do que qualquer questão fisiológica que bloqueie a comunicação. Exemplos: dor de cabeça, dor no corpo, dores devido a alguma doença, entre outros. São elementos físicos que tornam difícil a fala do comunicador com seus ouvintes, ou, no caso do receptor, atrapalha o entendimento do que ele está precisando ouvir devido a este problema. Geralmente a gente tem alguma pessoa que a gente tem um pouco mais de contato, né? Família, alguma coisa. Então, quando a pessoa manda algum áudio, por exemplo, a gente que hoje em dia é o mais comum, então você sente na voz da pessoa que a pessoa não está bem, né? Então, são exemplos, né? No caso ali que falou de dor de cabeça, dor no corpo, dores devido a alguma doença. Então, a pessoa transmite, talvez quando na fala dela, quando ela está transmitindo a mensagem, e quem vai receber depois também, isso pode atrapalhar no entendimento da pessoa, né? Talvez, como a pessoa está com alguma dor, alguma coisa muito forte, ela acaba falando meio enrolada e quem recebe a mensagem não vai entender tudo aquilo que ela está falando. Então, isso faz parte do ruído fisiológico. O ruído psicológico é quando o indivíduo que está tentando dar atenção na mensagem, propaganda, começa a deixar a mente vagar sobre outro assunto. É um ruído presente na cabeça da pessoa, que acaba impedindo o entendimento da mensagem, ou seja, da comunicação em si. Né? Então, por exemplo, se você está tentando fazer alguma leitura, você precisa fazer a leitura de algum livro ou de alguma matéria para a escola, ou mesmo para a parte teórica, e você começa a fazer a leitura, mas começa a pensar em outras coisas, né? Em outro assunto, em outra coisa, né? Então, o seu psicológico faz com que você pense em outro assunto, a não ser aquele que você está lendo no momento, né? Então, talvez acabe impedindo a mensagem que você está lendo, acabe impedindo por isso, né? A gente costuma até dar um exemplo bem claro, por exemplo, quando você está fazendo alguma oração, começa a pensar em outra coisa, daqui a pouco você não está mais fazendo, né, a oração devida, no caso, porque a sua cabeça, né, seu ruído psicológico foi longe em outros aspectos, então acaba impedindo o seu entendimento no caso de fazer a oração, né? Ou você está fazendo a oração para alguma pessoa e começa a pensar em outro assunto, a não ser aquele que você estava fazendo, né? Oração, no caso. Então, isso é o ruído psicológico. Ruído semântico. Ocorre quando ouvimos algo que possui um significado diferente. Quando a mensagem que está sendo dada possui muitos termos técnicos. Um leigo em astronomia, por exemplo, ao assistir uma palestra sobre o assunto, irá se deparar com terminologias que nunca ouviu, tornando seu entendimento prejudicado devido ao seu conhecimento limitado sobre o assunto. Esse tipo de ruído de comunicação acontece muito quando lidamos com os profissionais tais como cientistas, advogados, médicos, entre outras profissões que utilizam vários termos distintos do que ouvimos em conversas formais. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, vamos citar um exemplo como um exame médico, né? Talvez tenha alguns dados no exame que a gente vai tentar dar um entendimento daquilo e você não sabe, quem sabe é só médico, né? Ou mesma coisa num processo, né? Quando tem um processo contra alguma pessoa, o advogado usa alguns termos lá, que só é para quem é advogado, então uma outra pessoa, no caso que seja leiga no assunto, ela não vai saber. É a mesma coisa do médico. Então, por isso que muitas vezes a gente não pode
tentar decifrar o que fala no exame, porque a gente não é médico, né? Ou no que fala algum processo, porque a gente também não é advogado. Então, não tem como a gente fazer isso, né? Então, esse tipo de comunicação, no caso para nós, que não somos nenhuma dessas áreas, então são comunicações diferentes. Eles utilizam alguns termos que não faz parte do nosso cotidiano ou das nossas conversas do dia a dia, né? Então, isso faz parte do ruído semântico. A comunicação assertiva. O que significa? A comunicação assertiva é uma habilidade essencial que consiste na capacidade de expressar eficazmente. Trata-se, em outras palavras, de defender um ponto de vista, sem nunca deixar de respeitar os direitos e crenças alheias. Ou seja, uma comunicação assertiva, né, que a gente acerta naquilo que está falando, sem querer prejudicar, sem querer falar mal do outro, do que o outro pensa. Então, é uma habilidade essencial, tá? Saber fazer uso da comunicação assertiva também pode ajudar a aumentar a autoestima e conquistar o respeito dos outros. Assim, pode ajudar no gerenciamento do estresse, principalmente para alguém que tenha dificuldade em dizer não. Algumas pessoas parecem ser naturalmente assertivas, mas essa é uma habilidade que pode ser conquistada, ou seja, né, para você falar não para uma pessoa, não falar, igual a gente até usa o termo, não falar na lata, né? Ter toda uma cautela para falar, seja uma comunicação mesmo assertiva, que você acerte dizer não para aquela pessoa, né? Ou, por exemplo, se você é um gestor de uma empresa, quando você vai falar com um colaborador ou um funcionário, que você acerte na comunicação que você está fazendo ele para que faça uma crítica a ele, mas uma crítica que seja uma crítica construtiva, né? Então, que seja uma comunicação assertiva, que ele não vá ficar magoado nem nada nessas questões. No contexto empresarial, muitas vezes as falhas de comunicação e a comunicação não assertiva são alguns dos principais gargalos, quando as informações não são compartilhadas de forma correta. Surge principalmente dificuldade nas relações, na execução dos processos e no alinhamento das demandas. Então, essa comunicação assertiva, né, que nós tínhamos falado do gestor, né, se você não souber fazer uma crítica construtiva, essa comunicação assertiva também, no caso onde a gente está nas relações nossas, no relacionamento interpessoal com as pessoas do nosso setor no trabalho, tem que estar de forma correta, né? Porque senão pode surgir algum tipo de dificuldade, as pessoas achar que você não está fazendo uma comunicação, né? No caso que não seja assertiva, então é não assertiva, não acerta. Então a pessoa talvez fala aquilo que pensa, mas tem que pensar para falar, tem que ser dessa forma. Obviamente, não apenas o que você diz, a mensagem que importa, mas também como diz. A comunicação assertiva é direta e respeitosa. Ser assertivo oferece a melhor chance de entregar sua mensagem com sucesso. Se você se comunicar de uma maneira muito passiva ou agressiva, sua mensagem poderá se perder, porque as pessoas estão ocupadas demais reagindo à sua entrega. Ou seja, são dois, no caso passiva, né, no caso, e agressiva, né? Então, as duas formas também tem que, né, das duas formas tem que tomar muito cuidado, porque ou é muito passiva ou é muito agressiva. Então, quando a gente usa o termo é 8 ou 80, né? Então, as pessoas estão ocupadas demais, talvez a pessoa ache que você está sendo muito agressiva ou está sendo muito passiva. Então, prestar atenção também que faz parte da comunicação assertiva.